tem o ministro Alexandre de Moraes, no primeiro momento, pedindo para a PGR se manifestar sobre a operação. Aí, depois, o ministro pede explicações ao governo estadual do Rio de Janeiro. E não só pediu explicações, como também vai ao Rio de Janeiro, né? Na segunda-feira, a gente, então, deve começar a semana com o ministro Alexandre de Moraes, que tem opiniões para os dois lados, né? O ministro não deveria, o STF não deveria ir tão pessoalmente, né, para dentro dessa questão, mas que também é muito importante ter o Poder Judiciário atento a uma questão que é para o Brasil todo, né? Nath, porque é bom a gente trazer que essa parte do Supremo Tribunal Federal está entrando nessa história por conta da ADPF das favelas. Isso. Está lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, são diversos temas que eles ganham luz em situações como essa. A ADPF das favelas já estavam lá no Supremo Tribunal Federal, que tinha como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, e temporariamente o ministro Alexandre de Moraes assume essa relatoria. Por isso que envolve, né? Por isso que ele vai até o estado do Rio de Janeiro, a previsão é que ele vá lá na segunda-feira, converse com Cláudio Castro, governador do estado, por volta das 11 horas da manhã, para que Cláudio Castro possa dar explicações, né? Falar o número de policiais que estavam nessa operação, armamento, como é que foi feita toda essa operação, para ele poder, de fato, detalhar como é que foi feita essa mega operação que acabou resultando nessas mortes. E a gente também traz, né, Nath, tivemos morte e um dos objetivos da operação não foi alcançado, que seria prender o número 2 do Comando Vermelho, o DOCA, e que ele acabou escapando. Então é por isso que o ministro Alexandre de Moraes vai lá, e por conta da ADPF das favelas, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Então sobra para todos os poderes, né, Gabriel? Assuntos do cotidiano, assuntos que ganham bastante espaço. Com certeza. E como a Natália citou aqui, durante a entrevista, inclusive, é um assunto que vai pleitear as eleições de 2026. O governo Lula sabe disso, os governadores sabem disso. Inclusive, eles negam que tenham ido para o Rio de Janeiro para fazer campanha, mas a gente sabe que é uma pré-campanha. Né? Governadores que são pré-candidatos à eleição presidencial vão para o Rio de Janeiro para debater segurança pública num momento em que há uma crise no Estado, estão lá também para fazer uma frente de, olha, vamos aqui discutir e trazer as nossas visões. O que me parece e me chama a atenção é que a culpa, e aí o governador Ronaldo Caiado até fala disso, né? A decisão judicial é que impede o Rio de Janeiro de avançar contra o crime organizado. Isso. Ele fala isso na entrevista. E aí, na segunda-feira, vai ter, de fato, o ministro Alexandre de Moraes lá, ele que é o relator desse caso, ele vai lá pedir, na verdade, esclarecimentos, e o governador e outros agentes do Estado também vão ter que prestar esclarecimentos à Defensoria Pública, à Polícia Militar, etc. Então, é sempre um debate judicial que é feito porque há, sim, um avanço em relação ao Estado. Uma coisa que é importante a gente só pontuar aqui é o seguinte: a população às vezes comemora essas operações, porque a população, como eu disse, está cansada. E é legítimo o cansaço. Só que o Estado não pode agir como agem os bandidos. Se o Estado começar a agir como agem os bandidos, a gente vai entrar numa guerra civil sem fim. E as pessoas inocentes vão acabar morrendo. Policiais vão morrer, pessoas inocentes vão ser vítimas de bala perdida. Portanto, a gente precisa de projetos estruturantes e de propostas estruturantes. É por isso que existe o nosso sistema, ele é formado por 3 poderes, e é por isso que o Judiciário vai precisar ir para o Rio de Janeiro, porque precisa, de fato, prestar esclarecimentos. Porque, como a gente tem que fazer ressalva aqui, óbvio que os policiais também não saíram atirando nas pessoas, não é isso. Pelo contrário, chegaram lá recebidos com tiros e, obviamente, tem que se defender, tem que fazer o trabalho deles de se defender. E é por isso que o ministro vai ter que ir lá, para entender o que aconteceu. Olha, os policiais vão depor, né? A Polícia Militar já está unindo esses depoimentos, vai entregar para o ministro para falar, olha, os policiais chegaram lá, foram recebidos com drones, tiros, etc. E tudo isso precisa ser esclarecido. O que não dá é para uma operação desse tamanho não ter transparência. E a gente não tem, por exemplo, até agora, as vítimas. É um problema crônico que, inclusive, precisa ser discutido dentro do Congresso, está sendo discutido, que é a questão do DNA, porque tem muita gente que foi morta que tem nome falso, porque era, de fato, procurado pela justiça e tal, e o IML está tendo essa dificuldade, porque não estava com documentos, as pessoas não estavam com documento, então é para rastrear. Portanto, a gente vê que o problema é bem complexo, bem maior do que o discurso político, e é por isso que é tão importante os 3 poderes estarem, de fato, envolvidos nesse episódio, para que ele sirva de munição para a gente construir soluções para a segurança pública que hoje
infelizmente, até aqui, sexta-feira, 3 dias depois da operação, a gente não vê maturidade política para discutir o tema. É isso. A gente fez esse resumão muito baseado na Operação Contenção, que foi o que pautou, né, a imprensa, pautou a imprensa nacional e internacional e também a política brasileira. Querem fazer um destaque de mais algum outro assunto que dificilmente teve espaço, né? A gente teve no domingo Lula e Trump se encontrando depois de meses de negociações e isso sumiu, né? Durante a semana, não se falou. Mas ontem Trump encontrou com a China se deu bem, conseguiu diminuir a taxa. Isso, conversei agora com um internacionalista que disse que certamente reforça e ajuda, né? Também aumenta a nossa confiança aqui para o Brasil para conseguir também diminuir a taxa. E isso pode ser também uma pauta para a próxima semana, já que a Operação Contenção foi a pauta dessa semana, né? É isso, Nath.